Olá, tudo bem? Eu me chamo Anderson Robson e estou gravando essa pequena aula para falar um pouco sobre a diferença dos microinversores e dos inversores string. É, Bem, vamos começar aqui a apresentação. Vamos trazer aqui um sistema hipotético para poder exemplificar a nossa apresentação. Bem, vamos pegar em um sistema que tem 4 placas de, por exemplo, 550 watts. Em um mundo ideal, cada placa vai estar gerando exatamente a potência nominal, 550 watts. Então essa placa vai estar gerando 550, essa aqui 550, essa aqui 550 e essa também 550. Só que qual é o problema de pensar dessa forma? Não vivemos em um mundo ideal. Em um mundo ideal, nós não teríamos perdas por sombreamento. No mundo real nós temos. No mundo ideal, nós não teríamos perdas, por exemplo, por sujeira, acúmulo de poeira, cair uma folha, fezes de animais. No mundo real nós temos. Então o que acontece é que a potência nominal da placa, ela raramente vai ser exatamente o que ela está gerando. Então, se a potência nominal da placa é 550, às vezes você encontra sim situações em que você vai estar gerando 550 ou até mais, mas a maioria das vezes não, vai estar gerando um pouco menos. Por quê? Eu vou ter sujeira, eu vou ter sombreamento, vou ter perdas por queda de tensão e assim sucessivamente. Então, em um sistema real, ao invés de ter 4 placas que geram exatamente 550 watts, por exemplo, eu vou ter 4 placas que cada uma vai estar gerando uma diferença pequena entre elas, claro, se forem placas da mesma marca e da mesma potência, mas vai ter uma diferença da potência gerada naquele momento, na potência instantânea, digamos assim. Então, digamos que lá às 12 horas estava um sol de rachar e eu tenho lá o meu sistema com 4 placas de 550 watts. Eu fui pegar e medir a tensão e a corrente para poder calcular a potência da placa naquele instante. E o que eu calculei foi que uma placa estava gerando 540, outra estava gerando 535, outra estava gerando 545 e por fim eu tinha uma gerando 558. Então eu pensei, ué, mas por que está dando essa diferença entre elas se a potência nominal são todas iguais, são todas de 550? Bem, nada no mundo é perfeito. Sempre vamos ter fatores que vão influenciar na qualidade, na geração de uma placa solar fotovoltaica. Não só isso, nós também observamos em praticamente tudo que é produto que é comercializado hoje em dia. No ramo dos computadores, por exemplo, você pode pegar, por exemplo, dois computadores com o mesmo processador, vamos dizer lá um Core i7, de 10ª geração, com o mesmo clock, com tudo igual. Você pega dois computadores Core i7 e um tem uma performance melhor que o outro. Ué, mas não é o mesmo processador? Sim, é o mesmo processador, mas às vezes um processador, mesmo que seja teoricamente igual ao outro, às vezes tem uma, digamos assim, uma performance melhor. A mesma coisa acontece com carro, acontece com moto, acontece com painel solar. Então, da mesma forma, nós temos esse painel aqui gerando 558 watts. Ou seja, mesmo com a potência nominal de 550, ele está gerando 558, mais que a potência nominal. Nós também temos aqui o painel que deveria estar gerando 550, mas está gerando 545, abaixo do nominal. Lógico, a diferença não é tão grande dessa forma, principalmente quando é na questão do painel na mesma situação, mas ainda assim é só para exemplificar. Mas o que eu poderia falar, por exemplo, é esse painel aqui tem umas folhas em cima, esse painel aqui tem, sei lá, um pouco de sombra do poste que estava na rua em cima dele, e esse aqui tem um gato que deitou aqui na parte inferior e dormiu em cima do painel. Então são situações em que os meus painéis estão em tensão e corrente sendo fornecida tensão e corrente diferente, logo a potência deles vão ser diferentes também. Qual é o problema disso? Quando eu tenho um sistema solar fotovoltaico, eu vou ter duas formas de associar os meus painéis para gerar energia. A primeira seria eu associar os painéis entre si. Eu vou pegar esse painel, associar com esse, associar com esse, associar com esse. Entendeu? Então, associando esses painéis entre si, o que eu vou ter? O meu sistema ele vai puxar a menor potência. Ele nunca puxa maior, ele sempre vai puxar para menor. Então, ao invés de esse painel estar gerando 558, ele iria puxar a potência para baixo por causa desse de 535. Da mesma forma, iria ser para esse de 545 e 540. Isso é uma situação com 4 painéis. Agora, imagine uma situação onde você tem 40, 50 módulos num telhado, por exemplo, e que lá na beirinha do canto onde está sendo instalado, lá tem um pequeno muro que faz um sombreamento nesse módulo aqui, no último módulo. Aí fez um sombreamento nesse último módulo aqui, aí interferiu em toda a geração desse módulo, apenas um. Só que esse módulo está associado com todos esses outros aqui. Imagina que tem mais 50 módulos aqui para o lado. Esses 50 módulos, se estiverem associados com esse daqui, todos os 50 vão baixar a potência para a potência desse que está sombreado.
Então, se esse aqui, por exemplo, é 500, baixou lá para 500 watts, potência baixou para 500, automaticamente ele vai puxar a potência de todos, mesmo que todos estejam gerando 558, por exemplo, eles vão puxar a potência de todos para baixo por causa que esse está gerando 500 watts. Então, se eu associo meus painéis entre si, automaticamente ele vai puxar a potência do menor painel. Imagine um sistema, uma usina de grande porte, esse problema é, nossa, tremendo. Tem que ser muito bem elaborado, calculado, levar todos os fatores em consideração. Por isso, nós temos dois tipos de sistema, para poder pegar a corrente contínua, porque o painel solar ele vai gerar corrente contínua. Ele vai ter aqui um fio positivo, vai ter um fio negativo. Isso é corrente contínua. Corrente alternada é uma corrente que ela é meio que uma onda assim, que ela fica oscilando entre positivo e negativo. Então, no painel solar é uma corrente contínua. Tem um equipamento que vai transformar essa corrente contínua em uma corrente alternada, que é para eu poder usar na minha casa. E esse equipamento é chamado inversor. E eu tenho dois modelos de inversores. Eu tenho um microinversor e o inversor string. Qual que é a diferença entre eles? Vamos pegar aqui, por exemplo, o inversor string. No inversor string eu tenho aquela mesma situação. Nesse sistema aqui eu tenho 3, 6, tenho 12 painéis. Então, nesses painéis, observem que eles estão associados entre si. Por quê? Eu vou associar esse painel aqui com esse aqui, depois vou associar com esse, depois vou associar com esse, e assim sucessivamente os 12 painéis. No final, eu vou pegar um fio positivo, por exemplo, e um fio negativo, e vou ligar no meu inversor string. Por isso que o nome dele é inversor string. Por quê? Porque ele vai pegar uma string de painéis associados entre si, e vai pegar apenas um fio positivo, um fio negativo e vai ligar nele. Lógico, isso aqui é uma situação bem simplificada. Você consegue ter inversores string que tem mais de duas entradas, por exemplo. Aí você vai pegar, tipo, são 24 painéis. Então você vai ter um fio positivo e um fio negativo dessa string, e outra string exatamente igual a essa, com fio positivo e negativo, você vai pegar e ligar aqui do lado, por exemplo. Então nessa situação aqui, observe que eu tenho uma pequena nuvem. Eu tenho uma nuvem que está fazendo sombreamento apenas nesses dois painéis. Todo o restante, os 10 painéis restantes, estão gerando 100%. Apenas esses aqui, por exemplo, baixaram, digamos que nesse sombreamento aqui, a potência deles baixaram para, dos dois, ambos baixaram para, sei lá, 70%. E todo o restante está gerando 100%. Pelo fato de todos os painéis estarem associados entre si, a geração de todos vai cair. Todos vão ficar com a geração bem abaixo do que deveria, só por causa desses dois painéis. Então, é assim que funciona o inversor string. Então, mesmo que eu tivesse com o meu sistema lá com só dois painéis gerando 70% e todo o restante gerando 100%, pelo fato desses que estão gerando 70% estarem associados com os meus outros módulos, automaticamente todos baixariam para uma potência de 70%. E da mesma forma, se eu for pegar uma usina gigantesca, esse problema também vai se aplicar. Por isso que eu falo, tem que ser bem planejado, tem que levar todos os fatores em consideração. Tá bom, Dai, mas e os microinversores? Como é que eles funcionam? Quais são os benefícios que ele fornece ao meu sistema de energia solar? Maravilha, vamos lá. Num sistema com microinversor, a conversa já é bem diferente. Eu tenho os mesmos 12 painéis e observe que eu tenho uma pequena mudança. Observe que, ao invés de eu associar os meus painéis entre si para só no final puxar um positivo e negativo e ligar no meu inversor, eu vou ter uma entrada individual por painel. Eu vou ter um positivo e um negativo desse painel, vou ter um positivo e um negativo para esse outro painel, um positivo e um negativo para esse, individual. Cada painel vai ter a sua entrada própria, a sua, digamos assim, específica para aquele módulo. Vai ter a entrada lá própria para ele, que ele vai ser conectado no inversor e o microinversor, no caso, vai gerar a corrente contínua, vai transformar a corrente contínua em corrente alternada. Observe que nesse processo eu não associo um painel com outro. Não tem associação entre os meus módulos. Ou seja, independente do que aconteça com qualquer um dos módulos, esse mesmo módulo aqui, observe que esses dois módulos estão sombreados da mesma forma. Ambos estão gerando 70% e todo o restante gerando 100%. Eles não vão interferir na geração do meu sistema. Então, a potência nominal que eu vou ter no meu sistema, a geração que eu vou ter no meu sistema, vai ser melhorada. Vai ser bem maior do que deveria ser se fosse com o inversor string, porque eu vou ter uma entrada individual por painel. E o benefício do microinversor não para por aí. Você ainda vai ter outros fatores, como por exemplo,
No inversor string, se eu pego lá o meu inversor string, eu só consigo ver a potência total do meu sistema. Ah, nesse exato momento a potência do meu sistema está em, sei lá, 5 kW. Beleza, é a potência total. Digamos que um painel esteja com defeito, a potência vai cair, mas eu vou ter que subir no telhado e testar painel por painel até encontrar o painel que está com defeito, por exemplo. Ou então, se eu vou fazer uma manutenção e eu tenho que retirar só um painel para fazer essa manutenção ou algo do tipo, eu deixo todo o meu sistema parado, por causa que eu tirei esse painel. Então, no microinversor, a conversa já é outra. No microinversor, o que eu vou ter? Digamos que o meu sistema total esteja gerando 5 kW, só que ele vai me falar exatamente a potência de cada painel. Então, pelo aplicativo, eu consigo monitorar quanto esse painel está gerando, quanto esse painel está gerando, quanto esse aqui está gerando, e assim sucessivamente. Isso é até bom para efeito comparativo, porque eu consigo ver, por exemplo, dos 12 painéis que eu tenho no meu sistema, só tem 2 painéis gerando abaixo, sei lá, menor ou igual a 500 watts, por exemplo. Todo o restante está gerando 540 ou mais. Maior ou igual a 540. O que isso significa? Significa que esses 2 painéis que estão gerando menos de 500 watts tem algum problema neles. Ou é sombreamento, ou é sujeira, ou é a potência do painel que não é a potência nominal que deveria ser, o painel está com defeito, enfim. Você vai saber quais são os painéis, você consegue subir e ir direto nos painéis que você está querendo verificar, sem ter que testar painel por painel, você vai direto no painel que você está vendo no seu aplicativo, e você consegue saber, por exemplo, todos os parâmetros de geração. Por painel, você consegue ter o monitoramento de geração desse painel, os gráficos de geração de outro painel, e os benefícios não param por aí, como eu te falei. Ainda tem outro fator muito legal, que seria basicamente o quê? Eu posso associar painéis diferentes no meu microinversor. Eu consigo associar, por exemplo, nesse microinversor aqui, um painel de 550, 540, 375 e, sei lá, 450, por exemplo. Lógico, eu tenho que respeitar a tensão e a corrente de entrada do meu micro. Só que como eu vou ter entrada individual, eu posso associar painéis de potências e marcas diferentes, que ainda assim o meu sistema vai gerar normalmente, porque cada painel é uma geração individual. Então nisso eu não fico limitado, por exemplo, no inversor string, quando eu coloco o meu sistema de painéis, se eu quero ampliar o meu sistema, eu não posso esperar muito tempo, porque senão a vida útil do painel vai cair. Digamos, o painel deveria estar gerando 550, agora está gerando 545. Aí eu vou e coloco um de 550. O de 550 vai estar gerando 545, porque o painel novo vai estar associado aos painéis velhos. Aqui não. Aqui eu posso associar qualquer módulo a qualquer momento, lógico, qualquer módulo, como eu falei, respeitando a tensão e a corrente do microinversor. A qualquer momento, de qualquer marca, de qualquer potência, respeitando a corrente e a tensão, mas que isso não vai interferir na minha geração. A minha geração vai continuar sendo o que deveria ser. Então, se a potência desses 2 painéis aqui está de 50%, o painel, sei lá, um painel veio com defeito e está gerando 10% do que deveria. Automaticamente toda a geração iria baixar por causa desse painel de 10%. No microinversor não. Ele iria acusar, olha, tem um painel que esse painel está gerando 10% do que deveria. E enquanto isso, todos os outros iriam estar gerando normalmente. Então essa é a diferença primordial. Na verdade, ainda tem mais benefícios do microinversor. Vamos falar da garantia. Se você pega, por exemplo, a garantia dos inversores string, você vai ver que a maioria é garantia lá de 5 anos. Aí começa lá, você consegue ver inversores string com garantia de 7 anos. E tem inversores string que tem garantia até de 10 anos, como por exemplo inversores string da Grovat. Agora quando você pega microinversores, a garantia já é bem maior. A garantia de fábrica padrão dos microinversores, 12 anos. 12 anos de garantia de fábrica. Isso quando você pega os microinversores mais convencionais, como por exemplo os microinversores da DEI. Quando você pega, por exemplo, microinversores da AP System, a garantia de fábrica já passa de 12 para 15 anos. Então isso é um ponto muito importante também, porque o microinversor, ele vai ser um equipamento que vai ficar lá em cima do teu telhado, não vai te incomodar, não vai descer nada para sua casa, vai descer só uma string boxinha, string box entre aspas, uma caixinha de proteção para corrente alternada, enquanto que o inversor string,
tudo isso aqui, que é o inversor string, ele vai descer, digamos assim, vai ficar localizado em algum local ali dentro da sua casa, na sua garagem, mas ele vai ter que descer, não vai poder ficar em cima do seu telhado. Um microinversor não. Essa plaquinha aqui, esse pequeno microinversor, ele fica na parte de baixo da placa. Imagina que ele fica mais ou menos assim, ó, embaixo da placa. Você coloca aqui e vai puxando os cabos para os outros painéis. Mais ou menos assim que funciona na realidade. Mas o que eu queria deixar, digamos assim, mais claro para o cliente é justamente isso. Você vai ter monitoramento individual por painel, a garantias excelentes de 12 a 15 anos. Você consegue ter uma praticidade bem maior na instalação, na manutenção, sem falar que quando você quiser ampliar o seu sistema, é simples, é só puxar mais um cabo aqui, ó, ligar mais um microinversor e ligar os painéis que você deseja. É isso aqui que você vai fazer na ampliação do seu sistema, então é uma coisa bem legal. Então era isso, qualquer coisa é só deixar aí nos comentários que eu respondo assim que possível. Até mais.